Vamos lá, pessoal, então a mais uma resolução de um exercício do vestibular da Univesp, vestibular de 2017, né? Então vamos aqui à questão de matemática. A questão diz o seguinte: suponha que em uma loja de peças de moto, a função que representa o lucro, né, LX, L de x em reais, é dada por L de x é igual menos x quadrado mais 302x menos 20.200, na qual x é o número de peças. O lucro máximo que essa loja pode obter é, né, então ele tem aqui as opções e ele quer que a gente calcule qual que é o lucro máximo que essa função aqui vai dar para a gente, né? Então vamos lá a essa resolução. Então o que ele quer saber é o nosso lucro máximo, tá bom? Bom, quando a gente tem uma função e essa função ela é definida aqui, né? Esse lucro ele é definido por essa função, está querendo dizer que se x é o número de peças, né, então cada peça que eu vendo aqui, né, então por exemplo, se eu vender uma peça, eu substituo x por 1, eu vou ter o lucro que é dado a partir da quantidade de peças que eu vendo, né? Só que o que ele quer saber? Ele quer saber o lucro máximo. E como é que a gente vai saber qual que é o lucro máximo que ele vai ter? Bom, a gente primeiro tem que lembrar do seguinte: o que é uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau é quando a gente tem aqui uma das incógnitas, né, no caso o x, elevado à segunda potência. Então, quando a gente tem um x elevado à segunda potência, a gente fala que é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, tá? Que é o caso dessa daqui. E o que a gente tem que lembrar de uma função do segundo grau? Bom, uma função do segundo grau, vou colocar aqui os eixos, né? Uma função do segundo grau, ela é sempre, invariavelmente, ela é uma parábola. O que isso significa? Que ou ela é desta forma, ou ela é desta outra forma aqui. Tá? Então, uma função, se ela é do segundo grau, ela sempre vai ser uma parábola, e essa parábola vai ter a concavidade virada para cima, como essa daqui. A gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Tá? Então, se a equação é do segundo grau, ela vai ter um x elevado ao quadrado, né, a potência 2, e ela vai ser necessariamente uma parábola que vai ter a concavidade para cima ou para baixo. Pois bem, o que é importante a gente notar em uma parábola? Bom, se ela é uma parábola, ela vai começar em algum lugar, né? Ou vai vir lá do infinito. Quando ela chegar em um determinado ponto, né? Então vou colocar esse pontinho bem aqui, né? Quando ela chegar em determinado ponto, ela vai voltar, né? Então, assim, no caso dessa que tem a concavidade voltada para cima, ela vai vir, né, lá de cima, ela vai chegar num ponto máximo aqui, né, no caso um ponto mínimo, porque a concavidade dela está voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, então ela vai chegar num ponto mínimo, e a partir deste ponto mínimo, o que vai acontecer com ela? Ela vai diminuindo, ela vai voltando, aliás, né? Ela não vai diminuindo, ela vai voltar a crescer, né? Então, ela está vindo lá de cima, aí ela vai chegar num ponto mínimo, que é o mínimo que ela pode chegar, e depois ela volta a crescer, né? Ela volta a crescer nesse ponto e ela vai crescendo aí infinitamente, tá? Já no caso das equações de segundo grau, das funções de segundo grau, que tem a concavidade voltada para baixo, o que vai acontecer? Ela vai vir aqui, né, lá do infinito, lá do menos infinito aqui,
Ela vai vindo, vai vindo, vai vindo. Vai chegar num valor máximo, que é o valor teto dela aqui, é o máximo, né, a pontinha dela. E a partir desse momento que ela chegar no máximo dela, aí ela volta a decrescer, tá? Então, com isso, o que que a gente aprendeu? Que uma função do segundo grau, ela pode ter um ponto mínimo e ela pode ter um ponto máximo. E como é que a gente vai saber isso? Bom, se a concavidade dessa parábola está voltada para cima, então ela vai ter um ponto mínimo. Ela vai ter um ponto, que eu vou chamar de ponto mínimo, né? E por que vai ser ponto mínimo? Porque esse aqui é o menor valor que essa função ela pode assumir. Tá? E se ela tiver a concavidade voltada para baixo, significa que ela vai ter um ponto máximo. Então essa função ela vai ter um ponto máximo. O máximo valor que ela vai ter, e a partir desse ponto ela decresce. Tá? E como é que a gente faz para saber se uma função do segundo grau tem ponto mínimo ou ponto máximo? Bom, a gente vai olhar no número que está associado aqui ao x ao quadrado. Tá? Então, o que a gente sabe de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau? Ela é do tipo ax quadrado mais bx mais c. E isso quer dizer que a gente tem um número associado ao x ao quadrado, né? Nós temos um número associado ao x e temos um outro número que não fica associado nem ao x quadrado nem ao x, que é a nossa constante. Então a gente pode identificar isso aqui nessa função. Nós temos aqui menos x ao quadrado, temos mais 302x e menos 20.200, né? Então aqui a gente tem que o nosso a é menos 1, porque se não tem nada aqui na frente, então é 1. Então, menos 1. O nosso B é 302 e o nosso C é menos 20.200. Né? Então, só voltando ao raciocínio aqui, como é que eu faço para saber, então, se uma função ela tem ponto mínimo ou se ela tem ponto máximo? A gente vai olhar para este número que está associado ao x ao quadrado. Tá? Se esse número que está associado ao x ao quadrado ele for um número positivo, né? Então se ele for um a positivo, então essa concavidade ela vai ser voltada para cima. Para cima, tá? Então sempre que for positivo, a nossa concavidade é voltada para cima. Se esse a que está junto ao x ao quadrado ele for um número negativo, então menos a, então a nossa concavidade vai ser para baixo. Tá? E aí o que a gente tem aqui? Vamos lembrar. Se a nossa concavidade está voltada para cima, que é essa daqui, a gente vai ter um ponto mínimo. E se a nossa concavidade for voltada para baixo, então a gente vai ter um ponto máximo. Tá? E por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque ele quer uma função que representa o lucro. Né? Então ele quer saber quando que esse lucro é máximo. Então, para esse lucro ser máximo, necessariamente a concavidade da nossa função, do nosso gráfico da função, ele tem que ser voltado para baixo. Então, o nosso número que está associado ao x ao quadrado tem que ser negativo. E é justamente isso que a gente tem aqui. Tá? Só como um adendo, essa prova do vestibular da Univesp foi a prova que eu fiz quando eu fiz engenharia de produção na Univesp. E naquela ocasião,
O x que eles tinham colocado aqui era positivo. Depois eles corrigiram, mas era positivo, então não tinha alternativa correta. Tá? Na ocasião até fiz a resposta considerando que que teria um ponto máximo, mas na verdade era um ponto mínimo porque o x estava positivo, né? O x ao quadrado estava positivo e não negativo, tá? Só um parênteses aí como curiosidade. Bom, pois bem, então ele quer o lucro máximo, então a gente vai calcular esse lucro máximo. E como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui ele já deu para a gente as coordenadas do vértice, né? Então o x do vértice e o y do vértice. O que isso quer dizer? Considerando esse gráfico que eu fiz aqui, então a gente tem que pensar o seguinte. Esse aqui é o nosso eixo x e esse é o nosso eixo y, né? Este ponto ele tem um correspondente aqui, um valor correspondente aqui no y e um valor correspondente aqui no x, né? Este valor aqui, o x do vértice, ele vai nos dar justamente este valor associado a este ponto. Então, o que eu tenho nesse x aqui? Nesse x eu tenho a quantidade de peças. Quantidade de peças, né? Que é o que ele fala. Ele fala que o x, o x é o número de peças, né? Vendidas, no caso. Então, esse x é o número de peças. E esse y aqui, associado a este ponto do vértice, que é o y do vértice, ele vai dar para a gente o lucro, né? No caso, qualquer lucro? Não, ele vai dar o lucro máximo, né? No ponto máximo. A partir desse ponto, mesmo que eu venda mais peças, o meu lucro vai cair, né? E aí você pode me perguntar, mas como é que eu posso vender mais peças e o lucro começar a cair? Bom, a gente pode pensar, por exemplo, que até esse ponto aqui ele paga uma certa quantia em frete, né? De motoboy ou carro ou caminhão, seja lá o que for. A partir desse ponto, ele vai ter que contratar, por exemplo, 2 motoboys para fazer o serviço. E aí o custo para entrega vai ficar mais caro, o que vai fazer com que o lucro dele diminua, tá? Então, por isso que ele vai ter um lucro máximo, que é dado por essa função, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual que é o valor do y neste ponto aqui, né? Que é justamente, que ele já deu aqui pra gente, que é o y do vértice, é o que a gente vai calcular agora, tá certo? Então vamos lá. Bom, como é que a gente sabe? Ele já deu aqui pra gente que o y do vértice é menos delta sobre 4a. E o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então eu sempre gosto de ser repetitivo, porque eu acho que assim a gente aprende de verdade, né? Então, como é que é uma equação de segundo grau? É ax quadrado mais bx mais c. Sendo que o a é o número que está associado ao x ao quadrado, o b é o número que está associado ao x, e o c é a nossa constante, ou seja, o número que não está associado a nenhum dos anteriores, né? Então, o que a gente tem aqui como a? Como a gente tem o menos 1, que é menos x ao quadrado, essa função. Então, é o menos 1 é o nosso a. O nosso b é o número que está junto ao x, então ele é o mais 302. Mais 302, esse é o nosso b. E o nosso c, que é a nossa constante, que é o número que não está associado a nenhum x, ele é o menos 20.200. Então, menos 20.200. Com essas informações, o que eu consigo calcular aqui? Com essas informações eu consigo calcular o valor de delta, já que para eu calcular o y do vértice, eu vou precisar do valor de delta. Então vamos calcular primeiro este valor de delta. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, delta é igual b ao quadrado. Quanto que é b? B é 302, então vou colocar aqui, 302 ao quadrado. Menos 4,
4, vezes A é menos 1, então menos 1, vezes C. Quanto que é o C? É o menos 20.200. Aí a gente tem que delta é igual 302 ao quadrado, ele vai dar para a gente 91.000. Tá? Isso eu fiz na calculadora, tá, pessoal? Para ganhar tempo. 91.204. Menos, a gente tem menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Então aqui vai ser menos. Então, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20.200 vai dar 80.800. Tá? Então, o nosso delta ele vai ser 91.204 menos 80.800. Então, o nosso delta ele vai ser 10.404. Bom, esse valor aqui é a resposta? Não. Esse valor aqui é o delta que a gente calculou. A nossa resposta vai estar no y menos delta sobre 4a. Então, agora com esse valor, a gente vai poder calcular o nosso y do vértice. Então, o nosso y do vértice vai ser igual a menos o delta, que é 10.404, dividido por 4 vezes A. 4 vezes o A, que é menos 1. Então, a gente vai ter que o y do vértice vai ser igual. Vai dar aqui, vai dar resultado negativo. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Quando a gente tem uma divisão de dois números que são negativos, o resultado vai ser um número positivo. Tá? Então, lembra, menos com menos dá mais. Se fosse menos com mais, o resultado seria um número negativo. Né? Deixa eu apagar aqui. O resultado seria um número negativo. E se fosse mais com mais, daria um resultado positivo, tá? Então isso aqui é só para vocês lembrarem. Então vai ser 10.404 dividido por 4. Então o nosso y do vértice vai ser, fazendo essa continha aqui, vai dar 2.601. Tá? Então o valor do y do vértice é 2.601. Então a gente tem como resposta certa a alternativa C. E mais importante do que isso é saber o que isso significa. Né? Então, só para a gente lembrar o que isso vai significar. Significa que se eu tenho aqui uma função de segundo grau com concavidade voltada para baixo, então eu tenho uma função que vai ter um ponto máximo, esse ponto máximo. E nesse ponto máximo, o valor de y, que é esse y aqui do vértice, ele vai ser igual a 2.601. Significa que o lucro máximo que ele pode ter, né, nessa loja é de R$ 2.601. E aí, se você quiser saber quanto isso significa em números de peças, só é a gente calcular o x do vértice. Então, se a gente calcular esse x do vértice aqui, a gente teria x do vértice menos b sobre 2a. Só lembrando que o exercício já foi resolvido, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês aprenderem legalzinho aqui tudo sobre ponto máximo, valor máximo e valor mínimo. Então, se eu quiser saber o número de x, o número de x vai dar o quê? Aqui ele dá o lucro, né? Que é o lucro, é o valor aqui associado ao y. E o x ele vai dar para a gente a quantidade de peças. Né? Então, quantas peças eu vou vender para ter esse lucro máximo aqui? Aí a gente calcula o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, a gente tem que x do vértice é igual a menos b. O b ele é 302, então é menos 302 sobre 2 vezes menos 1. Mais uma vez, aqui, como são dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Então, o x do vértice vai ser igual a 302 dividido por 2. 302 dividido por 2.
portanto, o nosso x do vértice vai ser 151, tá? Então, o que a gente sabe desse 151? 151 vai ser a quantidade de peças que ele vai vender para ter esse lucro máximo, tá bom? Então, essa é a função que define aí o lucro máximo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou pedir para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos, coloque aí na playlist dos seus favoritos, que isso ajuda demais pra gente, tá bom? Dá essa moral pra gente, dá esse like e até o próximo vídeo.